grupo começa com essa vontade de democratizar o acesso à arte, de fazer um teatro de rua, uma linguagem na época irreverente para Belo Horizonte. E passamos, até porque a estrutura, digamos, do mercado de teatro em Belo Horizonte era pequena e os jovens, os que estavam começando, não tinham acesso às salas de teatro, não tinham acesso aos financiamentos, às verbas que, na época, a Coordenadoria de Cultura oferecia para o teatro. Então, foram duas saídas. Uma de conquistar uma ação política, uma ação artística, uma ação pública, e outro de dar um drible nesse mercado que não permitia a nossa entrada nele no teatro formal que era feito. E, como na época não existiam escolas, nós nos formamos fazendo oficinas, indo atrás de pessoas, indo atrás de diretores e de professores que nos formaram ao longo desse tempo todo, e aos poucos a gente foi dominando algumas técnicas, linguagens que na época a gente se propôs, como o circo, como o malabarismo, como o teatro de boneco, enfim, essas linguagens, e isso nos despertou para duas coisas. Uma, a necessidade de buscar isso e de sistematizar um pouco essas possibilidades de formação, e a outra, e nós viajávamos muito porque fazíamos teatro de rua, então ia para o interior de Minas com muita frequência. A gente, quando ia levando oficinas, encontros, trocas com essas comunidades artísticas que existiam nessas cidades por onde a gente passava. Isso, desde então, imprimiu uma coisa na atividade do grupo, que hoje acho mais importante ainda, que eu chamo, Regina, nessa Emília, de qual a importância da atividade desses grupos artísticos atuarem além do próprio espetáculo. É claro que o espetáculo em si já é uma ação transformadora, já é o coração e o pulmão de um grupo artístico, seja ele de dança, seja de teatro, né? Sem o espetáculo não tem sentido esse grupo existir, mas a gente sempre achou que há uma necessidade da gente ir além disso, de atuar na sociedade de outras formas, seja ela dando e fazendo oficinas, seja ela discutindo políticas públicas para a cultura, seja ela promovendo eventos e encontros, seja ela compartilhando as dificuldades, seja artísticas, seja de sobrevivência, com os nossos pares, mas ter uma atividade além do espetáculo. Hoje eu considero isso uma estratégia fundamental para a sobrevivência desses núcleos artísticos que se propõem a uma ação de médio e longo prazo, de uma ação continuada. E nessa trajetória, né, assim, que unia o espetáculo e outras ações, que depois sofisticaram, foi para a área de publicação, a gente passou por um processo, foi a gente, durante 6 anos, nos contentávamos em organizar o Festival Internacional de Teatro de Rua de Belo Horizonte. Foi o primeiro em 90, em 92. Em 94 a gente fez o primeiro FIT, e isso, de uma certa forma, era um momento em que o grupo proporcionava à cidade, aos parceiros, os encontros, as oficinas, as reciclagens, enfim, um certo arejamento e um contato com o que se fazia fora de Belo Horizonte, fora do Brasil, inclusive. Então, depois do primeiro FIT, que foi, né, o FIT foi a consequência de 2 festivais internacionais de teatro de rua, e culminou no FIT, em 94, nós saímos do FIT e ficou um vácuo nessa nossa atuação extra-espetáculo. Foi aí que a gente cria, em 98, o Galpão Cine Horto, que é um centro cultural, um cinema recuperado por nós, ali na região do Horto, onde a gente ali desenvolve uma série de projetos ligado à comunidade como um todo, seja ela a comunidade artística, seja ela a comunidade educacional, principalmente, onde a gente tem projetos de fomento, de formação,
de memória, a gente tem um centro de pesquisa em memória, que tem biblioteca, videoteca, tem uma editora que publica livros e revistas que a gente, dos textos, das coisas que a gente faz lá. Tem um festival de cenas curtas, enfim, teve uma época que eram 18 projetos no ano. Criação de 2 espetáculos anuais, Oficinão, o Pé na Rua e o Cena Espetáculo, três espetáculos. E isso, ao longo de 17 anos, ele completou 17 anos, tornou-se nossa ação maior em direção à busca de uma formação do cidadão pelo viés da arte e da cultura. Né? A gente tem ação para profissionais e tem ação para gente que quer fazer teatro como uma experiência pontual na vida. Essas pessoas que passam por esses cursos certamente saem pessoas tolerantes, um pouco mais humanas, um pouco mais cidadãs, compreendendo melhor o que é conviver em colaboração, o que é conviver melhor com... Elisa, um beijo, querida. Bom convite. Estarei lá. Um beijo. Adorei te ver. Então, a gente tem certeza que as pessoas que passam por lá são pessoas que experimentam uma filosofia que vem do Grupo Galpão, que é a ideia de trabalhar em grupo, de trabalhar de forma compartilhada, colaborativa, numa experiência mais horizontal, numa experiência em que cada um tem a responsabilidade da autoria de um processo, né? Onde a ética de trabalho, tanto do ponto de vista de criação, como do ponto de vista da relação com a sociedade, com o poder público, com os financiamentos, com os patrocinadores, ela tenta ser a mais transparente possível e clara, e com os objetivos muito fundamentados numa criação de um mundo melhor. Nós vivemos basicamente de patrocínio de dinheiro público, entendemos isso, e, portanto, quase tudo lá é gratuito, né? Assim, e a gente tenta tratar ou dar a destinação desse dinheiro, um retorno mais profícuo possível para a cidade e para o cidadão. Há 17 anos a gente vem fazendo isso. Inventa, reinventa, enfim, busca o interior do Estado, busca a periferia de Belo Horizonte, busca os pares da criação artística, tenta preservar a memória disso, tenta associar. Anteontem lançamos a 12ª revista Subtexto, que agora é bilíngue e tem artigos de professores e diretores da América do Sul toda, uma revista anual que a gente lança, e a gente trabalha com escolas públicas, formação de professor de escola pública, apresenta espetáculos para uma média de 8.000 crianças por ano que assistem os espetáculos que a gente disponibiliza para as escolas lá. E a sensação, e aí eu vou chegar mais ou menos fechando a minha fala, a sensação dessa luta, o Galpão tem 35 anos, o Senhor tem 17. E quando, a cada começo de ano, a cada busca de financiamento para, às vezes, repetir um projeto que já tem 15 anos de comprovadamente sucesso, e a gente parece que está começando do zero, a gente tem que provar que somos sérios, que somos competentes, que somos, enfim, bem intencionados, apesar de boa intenção o inferno está cheio, mas, assim, essa sensação de enxugar gelo, de ver um resultado aquém do volume de trabalho que a gente emprega. A gente trabalha muito, gente.
sabe? Que ai, quem disse que artista não trabalha? Né, assim, Aderbal Freire Filho tem um texto fabuloso quando sugeriram isso na mídia. A gente trabalha muito e uma ficha que cai, e parece lugar comum, porque todo mundo fala isso há anos, mas ninguém faz picas para isso, é que assim, a gente não tem solução se não for através da educação. Eu, como artista, não vou ver mais isso, mas me sinto na responsabilidade de fazer um discurso de que é fundamental a gente buscar políticas públicas que unam educação e cultura. Né, assim, a cultura só vai conseguir resultados e sustentabilidade mais estáveis e quando a educação tiver dentro dela o pilar cultura como uma coisa fundamental. Quando esses meninos tiverem a arte e a cultura como prioridade na vida delas. Quando eu não vou ter mais que, sabe, de ficar enlouquecido divulgando ou tendo que fazer 1000 malabarismos para trazer pessoas para ler um livro que eu publico, para ver a peça que eu faço, para ver o espetáculo de dança que eu faço, mas esse encontro ele vai acontecer naturalmente e diretamente entre a arte e o cidadão. Se você pensa, de modo geral, todos esses projetos, seja o Vale Cultura, seja os editais de circulação, seja a exigência de cobrança de preços baixos, que é justo, tudo isso tem que ser agora, é indispensável, mas tudo isso é uma intermediação para fazer com que a arte chegue no cidadão, num país que está na realidade que está. Mas, de fato, essa ligação nossa com o cidadão devia ser espontânea e necessária e prioritária para a sociedade. Né? Assim, em que essa formação desse indivíduo tenha dentro dela a capacidade de levá-lo a apreciar o belo, a apreciar a poesia, a ter um senso crítico, né? Saber de onde vem, para onde vou. Né? E isso leva, certamente, a um cidadão mais tolerante, menos homofóbico, menos, enfim, racista, menos, enfim, um cidadão convivível. Tem várias mesas aqui no fórum que falam sobre o futuro das cidades. O grande problema hoje desse século é exatamente o que a gente vai fazer com essas metrópoles. Só a China hoje tem um percentual de população rural maior do que a urbana. O resto do mundo todo tem uma concentração urbana de 60%, 70%, em alguns lugares 80% de concentração nos espaços urbanos. E a grande questão hoje para os urbanistas, para os filósofos, é discutir como é que esses centros urbanos vão conviver com tanta barbárie, sabe? Com tanto preconceito, com tanta violência, com tanta intolerância, sabe? E eu não tenho dúvida de que a educação e a arte têm um papel fundamental na construção de uma cidade, de um país, de pessoas que são capazes de suportar a diferença, pô. São capazes de dialogar, são capazes de construir uma terceira via, que é o encontro de uma opinião e outra diferente, e que chega numa terceira via. Hoje isso está rachado, ainda mais no Brasil. E quando eu começo a falar sobre a aparição do galpão num período pós-ditatorial de ocupação de rua, eu quis fazê-lo no sentido de alertar que nós estamos passando por um período perigoso, perigosíssimo, de um retrocesso dessas questões. Né? Assim, temos que, de uma certa forma, estar atento para que a gente não volte a um tempo em que não se podia falar. Né? Assim, dia 4 tem uma manifestação de rua, convocando as pessoas para se manifestarem
contra essa articulação no Congresso para não aprovar as 10 medidas de anticorrupção. Que se a gente não for para a rua, isso vai ser aprovado. Isso é mais danoso que qualquer outra coisa. Enfim, é um pouco isso. Você podia passar, é um videozinho de 3 minutos, tinha um de 9 minutos, mas como a fala era de 10, eu resolvi passar o de 3. Você passa para mim o de 3 minutos? É uma pílula para mostrar para vocês o que é o Cine Horto, um pouquinho, que é onde o Galpão desenvolve, principalmente, as suas ações de cidadania. E, com isso, eu fecho a minha fala. Vocês vão ver que vai ser muito melhor ouvir essas garotas. Beijo. Eu fiquei com 2 microfones. Deixa um ali, poderosa. Não é melhor ter microfone, não? Não? Ah, tá. Tem áudio aí, tem áudio. Somos referência em Belo Horizonte e no país, no oferecimento de atividades artísticas e formativas de qualidade, aliando programação cultural, troca de experiências e formação de atores, estudantes, técnicos e público em geral. Em 2015, realizamos 13 projetos. Recebemos 118 apresentações com 33 espetáculos, alcançando um público de mais de 41 mil pessoas. Geramos mais de 50 empregos diretos e 200 indiretos. Foram mais de 8 mil crianças de escolas públicas atendidas pelo projeto Conexão Galpão. 128 alunos pesquisadores participaram dos 6 módulos dos núcleos de pesquisa e mais de 470 alunos participaram dos 27 módulos dos cursos livres de teatro. O Primeiro Sinal, portal de pesquisa e memória do teatro, teve aproximadamente 37 mil visualizações em sua plataforma online. Desde a sua fundação, o Cine Horto já contemplou mais de 510 mil pessoas e 260 mil espectadores. Realizou mais de 1.000 apresentações no Teatro Wanda Fernandes. Criou mais de 38 espetáculos em seus projetos. Realizou mais de 210 edições dos 29 projetos executados pela casa. Atendeu mais de 100 mil crianças e 515 professores da rede pública de educação. Recebeu mais de 4.700 alunos em seus cursos livres e oficinas e envolveu mais de 6 mil artistas, técnicos e produtores em suas atividades. Em 18 anos de funcionamento, o Galpão Cine Horto firmou-se como um dos principais centros de efervescência cultural de Minas Gerais e do país. Valendo-se de suas propostas inovadoras junto ao Grupo Galpão para garantir um espaço definitivo junto ao público. Esperamos você aqui e desejamos contribuir com a cultura e a arte, proporcionando alegria e conhecimento. Bom, boa tarde. Eu vou falar aqui muito de mim. Vou falar de um grupo, mas vou falar muito de mim. O Grupo Corpo começa a partir de 3 valores que a gente vivenciava muito em família, que é a fé em si, a fé no outro, a generosidade e a vontade. Então, enquanto criança em casa, numa família de 6 filhos, eu sou a 5ª filha e a primeira mulher, eu tinha o sonho de quase 90%, 80% das meninas que era ser bailarina. E eu tinha um pai, que faleceu há 3 anos, muito querido, que falava, quando eu ficar velhinho, você vai dançar para eu ver
enquanto sua irmã vai tocar para eu ouvir. Era o desejo dele. E não sei se eu cresci com o meu desejo, junto com o desejo dele, e acabei me tornando bailarina. Mas eu não busquei aquele protótipo de bailarina da caixinha de música, não. Eu queria uma coisa diferente para a minha vida, uma coisa que me trouxesse um pouco mais de amplitude de olhar, enfim. E aí busquei uma escola de dança, indicada pelo Paulo, meu irmão, que fazia teatro na época. Isso em 1968, 69. E ingressei num grupo, que era uma escola, que tinham 7 alunos. E desses 7 alunos, nós fizemos um espetáculo junto com o pessoal de música da Fundação de Educação Artística. E esse espetáculo foi um sucesso enorme, que esses 7 alunos viraram um grupo, que se chamou Transforma. Então, o grupo Transforma, no ano seguinte, ele tinha não 7 alunos, ele tinha, sei lá, 80, e assim foi aumentando. E no ano seguinte, meus irmãos todos entraram para fazer dança. E eu tinha lá um irmão que fazia engenharia, o outro que fazia arquitetura, o outro que fazia medicina. E os pais quase enlouqueceram. O que vai ser dessa casa? Tudo bailarino. E aí a minha mãe, muito firme, falava assim, a gente tem que olhar para o desejo deles e fazer as oportunidades acontecerem para que esses desejos fossem realizados. É nosso papel como pais. Eu tinha um pai mais sério, assim, apesar de ser muito amoroso, mas mais reto. E ela muito doidona. Ela é viva ainda, tem 94 anos, e até hoje ela fala isso para os netos. Quando a gente quer botar o neto na linha, ela fala, para quê? Né? Qual que é a linha? Essa linha é sua e a dele. Então, eu aprendi muito com a minha mãe que a vida é feita de oportunidades. E a vida é feita de sonhos que precisam ser sonhados e realizados. E a gente precisa dar vazão a esses sonhos e dar oportunidade para tantas crianças, porque eu aprendi também com os índios que a gente recebe um mundo aqui quando a gente vem. Eu gosto muito de índio, viu, gente? Adoro um programa de índio. E a gente vem para esse mundo e recebe esse mundo de um jeito, e é quase uma obrigação a gente deixar esse mundo melhor para as próximas 7 gerações. Então, o Grupo Corpo nasce com este conceito, né, da generosidade, em primeiro lugar. E não preciso nem falar, porque em grupo, o trabalho era todo em grupo. Então, todos tinham um nível de importância igual, apesar de um ser diretor, outro ser coreógrafo, eu escolhi isso, outro escolheu aquilo, mas sempre foi de um jeito bem horizontal. Claro, com facilidades e dificuldades, porque nós éramos 6 irmãos num mesmo grupo, num mesmo trabalho. Nossos pais tiveram a audácia de doar a única casa que eles tinham para a gente, para montar a escola, e foram pagar aluguel numa outra casa. E depois de 2 anos que nós estávamos nessa casa, nós vendemos essa casa dos pais e compramos um lote. E aí, meu Deus, meu pai falava assim, e aí, o que vai ser de nós? E minha mãe falava, não importa, nós estamos todos juntos e misturados. Então, o que for eles, somos nós. Então, compramos um terreno no bairro, que hoje é um bairro nobre de Belo Horizonte, né, que é o bairro Mangabeiras, e naquela rua tinha uma casa. Quando levamos o meu pai lá, Paulo, meu irmão, que era o empreendedor, ele que nos levava, assim, né? Meu pai chegou e falou assim, vocês são doidos mesmo. E eu sou mais doido ainda de ter permitido isso tudo. E a minha mãe falava assim, doido não, a gente tem que ter fé no sujeito. Eles vão dar conta de fazer tudo que eles estão se propondo. E assim foi feito, arrumamos uma construtora. Nessa época tinha uma inflação absurda, o nosso dinheiro... Aí montamos a escola. Começamos a trabalhar com a escola, montou-se o Grupo Corpo, em 1975. Esse grupo, com o primeiro espetáculo, com amigos como o Fernando Brandt, que era amigos de Botequim, né? O Milton, querido Bituca, né?
propusemos a eles de fazermos um espetáculo juntos, falando da mulher. Um tema tão falado até hoje, né? E aí eles aceitaram, o Brant, na hora, ficou muito entusiasmado, e começamos. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar de que mulher? Nós vamos falar da mulher brasileira? Não, nós vamos falar da mulher universal, da mulher, enfim. E aí, culminou no Maria Maria. Me lembro dos ensaios maravilhosos, e eu era adolescente, né? Então, aquela garra de juventude, de adolescente, que pode ganhar o mundo, né? Que a juventude é a coisa mais maravilhosa da vida, né, gente? A gente pode tudo. E os ensaios eram maravilhosos, tendo Milton, Fernando Brant ali, convidamos um professor de fora, e um dos motivos pelo qual a gente quis montar a escola foi porque a gente queria, igual o Chico falou, trazer todas as pessoas que a gente sonhava em ser formado por elas. Então, na época da montagem de Maria Maria, tinha um coreógrafo que era estrangeiro, porque nenhum de nós sabia coreografar. Então, a gente tinha que convidar alguém. E convidamos o Oscar Arais. E era um momento assim de ensaio, eram 15, 16 horas por dia. E não existia cansaço, porque era puro prazer, né, de estar criando. E esse espetáculo rodou o mundo. Ele estreou em 76, em 78 a gente estava em Paris, contratados pelo Teatro de la Ville para dançar durante 15 dias. O sucesso foi tão estrondoso que o próprio teatro cancelou as próximas temporadas. Nós ficamos em Paris um mês, dançando todos os dias em Paris. E aí, bom, o corpo foi ganhando o mundo. O Rodrigo, um dos bailarinos, um dos meus irmãos, resolveu parar de dançar, machucou em cena, não pôde mais dançar, começou a coreografar. E o Rodrigo desenvolveu uma linguagem muito própria, pegando tudo que a gente tem de cultura, de dança, regionais, enfim, e fez uma linguagem muito própria. E o corpo hoje, assim, faz 3, 4 turnês para fora do país. Sempre. Esse ano já fez Estados Unidos 2 vezes, grandes turnês por várias cidades dos Estados Unidos. Europa 2 vezes, eles estão lá, inclusive. Então, a minha fala se resume assim, não vou contar mais de Grupo Corpo, quantos espetáculos tem, quantos... Não. É o sonho que se sonhou um dia e que teve a oportunidade de realizar. Então, quando fala-se de futuro de país, a fala do Eduardo ontem falava disso, né? Que sonho nós brasileiros queremos sonhar. Então, acho que a gente tem que voltar para dentro. A minha opinião, assim, eu fiz o caminho inverso. Olhe para mim hoje e fala assim, e agora? Qual que é o meu próximo sonho? E a arte, ela te dá vazão e possibilidade para fazer o que você quer. Né? É só a gente buscar as oportunidades que o mundo, que as pessoas, que os locais oferecem. Depois de uns 20 e poucos anos de Grupo Corpo, uma vez indo aos Estados Unidos, no nosso contrato tinha a obrigatoriedade de fazer espetáculos didáticos para as escolas norte-americanas. Então, toda cidade que a gente ia, antes do espetáculo, as crianças e os jovens assistiam a nossa aula de aquecimento de palco. Enquanto a gente ia para o camarim maquiar e vestir, essas crianças faziam perguntas para o diretor ou para o coreógrafo, que ficava ali à disposição, e contavam para elas o que elas iam assistir. Música de quem que era aquele compositor, como foi feita aquela coreografia, etc. E esses espetáculos, depois as crianças, a gente vinha, assistia o espetáculo, e acabava o espetáculo, a gente sentava na beira do palco para conversar com as crianças e com os jovens. Então, eram perguntas interessantíssimas, né? E aí nós resolvemos aplicar isso no Brasil. Todas as vezes que o corpo fazia espetáculos no Brasil, a gente convocava a Secretaria de Educação para trazer as crianças para o teatro, etc. Aí uma dessas vezes, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, foram os jovens que estavam na FEBEM. Ainda existia a FEBEM nessa época. Eu me lembro que eles fizeram uma bagunça enorme na plateia,
Chamava a gente de tudo que era nome, de gostosa, assim, para baixo. Né? E acabou o espetáculo, a gente ainda comentou, falou, nossa, que plateia, hein? Que plateia diferente essa. Eu tive que sair correndo e vi os meninos entrando no ônibus de volta para a FEBEM. Aquilo ferrou meu coração, assim, falei, gente, o que nós estamos fazendo? A gente tira os meninos de um lugar, dá uma oportunidade deles apreciarem uma coisa que toca eles, e eles voltam para aquele lugar. Está tudo errado. Aí comecei a matutar. O que a gente faria? E aí vou trazer o que o Chico trouxe, né? Assim, nós, artistas, temos a obrigação de ampliar o nosso espectro só de artista e só de espetáculo. Né? Tem muitos artistas que falam, não, já é o social fazer o espetáculo. Mas a gente tem que ir muito além disso. E foi onde começamos um projeto social que se chama Corpo Cidadão. Tivemos que montar uma instituição separada do Grupo Corpo e começamos a atender crianças da periferia. Então, montar unidade dentro de favela e montar um corpo técnico. No início, achávamos que nós íamos ensinar o que a gente sabia. Nos deparamos com tantas coisas que a gente não conhecia, que nós muito mais aprendemos do que ensinamos. E hoje, depois de fazer curso com o Tião e de muitos educadores maravilhosos que nós temos aí pelo país, nós entendemos que a educação é essa via de mão dupla mesmo, né? Ela tem a mesma importância naquele que ensina com aquele que aprende. Então, assim, o ensino ele é via de mão dupla. Então, o Corpo Cidadão não tem uma casa, não tem um teto, não tem pretensão de ter, porque ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento e de qualquer forma. Então, até o ano passado, nós nunca tínhamos trabalhado à noite. Esse ano, nós começamos a trabalhar com jovens da EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos, à noite, num bairro periférico. Então, assim, cada hora o Corpo Cidadão está no lugar. E o que é exatamente o Corpo Cidadão? É um espaço de oportunidades. A criança chega, o adolescente ou o jovem chegam, e tem ali opções. Ele pode dançar, ele pode tocar, ele pode não fazer nada, ele pode ficar só ali. Ele pode participar das nossas rodas, ou ele pode não participar. Ele tem liberdade para ser o que ele é, o que ele quer, e fazer o que ele quiser. Depois de um tempo convivendo com as pessoas, ele passa, eu agora quero fazer isso, eu agora quero fazer aquilo, eu agora quero falar isso. Então, esse espaço, gente, é muito importante, e a educação precisa, hoje, olhar para isso. Né? São os espaços que as pessoas escolhem. Dizer ou não dizer, fazer ou não fazer. E a arte, ela traz para a gente uma possibilidade de enxergar tudo que é potencial que a gente tem. E mais alguns que a gente nem sabe que tem. Né? Então, como o Chico falou, a arte não pode estar desvinculada da educação de forma alguma. E nós, artistas, temos a obrigação, na minha opinião, de estar dentro das escolas, de estar nas ruas e de estar construindo esse futuro que a gente sonha com ele. Então, o Corpo Cidadão é essa construção de sonhos, gente. Só isso que eu tenho para dizer, porque não tem outra coisa para dizer de Corpo Cidadão. Hoje à noite vocês vão ver jovens que, a partir de acho que foi de 3 anos para cá, nós resolvemos abrir o Corpo Cidadão não só mais para aqueles que não têm oportunidade ou que estão nas favelas, não. A gente resolveu que o Corpo Cidadão é uma mistura de todas as classes e que precisa ser cada vez mais mistura de todas as classes. Então, hoje o Corpo Cidadão recebe jovens de todo o país, que cada vez que a gente abre uma possibilidade de vaga, vem um monte de lugar. A gente tem repensado, inclusive, se a gente não vai fazer 2, 3, 4, 5 grupos. Então, hoje à noite, vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho o trabalho autônomo desses jovens, porque eles passam, o Corpo Cidadão é um lugar de passagem para eles ganharem autonomia profissional. Né? Então, tem jovens que já estão no Grupo Corpo,
Tem jovens que estão na Débora Coker, tem outros que estão em São Paulo, tem outros que estão fora do país, tem vários na universidade, coisas que eles nunca sonharam estar, nem mesmo conheciam, muitos deles nem sabiam o que era uma universidade. Então, são espaços que eu coloco para mim assim, eu tive tanta oportunidade de realizar tantos sonhos, que eu tenho que retribuir para o universo tudo que eu tive, né? Então, o Grupo Corpo, para mim, é uma escola não só de dança, uma escola de vida, é uma escola que me ensinou várias coisas de um espetáculo, mas que me ensinou vários idiomas e que me ensinou a viver compartilhando com os outros, a não ter medo de que o outro vai fazer que nem eu, porque ninguém faz igual ao outro, cada um tem a sua expertise e seu jeito de criar completamente diferente, né? Então, é um mundo do compartilhamento, sem dúvida. A gente não pode abrir mão disso mesmo para o futuro. E estar dentro das escolas é o que a arte precisa. Obrigada. Desculpa, eu trouxe um vídeo de 1 minutinho e pouco para falar que a gente trabalha com todas as crianças do jeito que elas vêm. E elas são inseridas e elas têm oportunidade de desenvolver tudo. Então, com crianças com deficiências neurológicas graves, junto com crianças, ensinando criança a cuidar de criança, criança entendendo o espaço que ela tem para desenvolver. Então, tem um videozinho pequenininho. Obrigado, Chico. De um espetáculo, que isso aconteceu em 2007, mas a gente tem muitas crianças especiais ainda. Não é esse, não. É o número 20 no menu. Esses são os que dizem que querem ser profissionais um dia. Eu quero mostrar as crianças pequenininhas. Você baixou todos? Ou só baixou esse número 1? Só esse número 1? Então, a Regina vai falar. Fala, depois você mostra, né? Eu tenho uma dificuldade danada de falar sentada, gente, porque eu tenho 1,5 m exatamente, então... Eu fico, mas eu quero ficar junto deles. A gente tem mais ou menos a mesma idade de grupo, né? O Corpo é o mais antigo, o Ponto de Partida tem 36 anos de grupo e o Galpão 35, né? E o Corpo tem 41, né? Foi a nossa grande Maria foi a grande inspiração nossa, né? Mesmo. Como artista. E, fazendo rapidamente uma passagem, o Ponto de Partida é de Barbacena. E ele nasceu como movimento cultural, muito mais do que como grupo de teatro. Barbacena é super bem localizada, né? Então, entre Rio, Belo Horizonte, São Paulo não é muito longe. Então, tudo passava por lá, mas nada acontecia em Barbacena. E aí, a gente conversando com um grupo, numa escola que eu tinha de crianças pequenas, a gente entendeu que a gente tinha 2 caminhos. Ou passar a vida inteira reclamando que as coisas não aconteciam na nossa cidade, que aquilo era o fim do mundo, que a gente era muito talentoso, mas nunca ia conseguir fazer nada na vida, porque a gente morava naquela cidade, ou fazer acontecer. E a gente decidiu que a gente ia fazer acontecer. E aí nós fomos o ponto de partida de um movimento cultural. E quando a gente começou como movimento cultural, a gente sabia que o principal era formar público.
E aí a gente escolheu no Brasil desde tudo que a gente achava fantástico, desde Gonzagão a Fernanda Montenegro, de Paulo Gracindo, a Orquestra de Prados, de Chico Buarque, a MPB4, enfim. A gente fez em Barbacena uma... E aí a gente fez uma grande formação de grupo. Era engraçado que a gente vendia ingresso de mão em mão e fiado. Falava assim, se você não gostar, não precisa me pagar, não, tá, gente? Mas vai para você vai gostar, eu tenho certeza. E essa prática, por incrível que pareça, existe até hoje na nossa vida. O Ponto de Partida tem freguês de ingresso. Se você passar perto de um e falar assim, compra esse ingresso meu, fala assim, não posso não, porque eu sou freguês da Karine. Ela vai me levar lá. E eles fazem, a gente faz umas campanhas assim, quanto tempo nós vamos vender os ingressos? O último recorde foi 500 ingressos em meia hora. Né? Eles enlouquecem. E tem que vender. Então, a gente nasceu como produtor antes de ser um grupo de teatro. Quando a gente definiu que seria um grupo de teatro, a gente tomou algumas decisões que nos determinam até hoje. A primeira é que a gente não sairia de Barbacena. A gente se recusava a ter que ir para a vitrine para fazer sucesso. A obra, sim, teria uma sustância que ia correr o mundo, mas nós não. Nós íamos obrigar o mundo a olhar para Barbacena, a olhar para dentro, né? A gente é muito mais do que qualquer Zona Sul, né? Claro. A segunda é que a gente trabalharia com cultura brasileira. Eu queria fazer um teatro na minha língua, um teatro que falasse da minha gente, que tivesse essa cara mestiça, que tivesse os nossos medos, as nossas possibilidades, os nossos sonhos, as nossas indagações. Então, era esse teatro que eu queria fazer. E, portanto, o Ponto de Partida começou a trabalhar com pesquisa desde sempre, criando textos e encenando grandes escritores brasileiros. Né? Eu tenho um amor profundo pela palavra. Eu acho que a gente vira homem quando a gente vira ser humano quando a gente começa a falar. Quando a gente nomeia o que a gente sente, a gente sara. Né? Esse é o princípio da psicanálise. Então, a fala dos grandes escritores brasileiros está no trabalho do Ponto de Partida. Mas eu também acho que teatro é história com gravura. Então, o Ponto tem uma estética muito forte. Né? Você olha e você sabe, aquele é o ponto de partida em cena, né? Que é muito marcado, né? Muito equilibrado, muito fluido. Enfim, essas coisas. Não sairíamos de Barbacena, faríamos um teatro na nossa língua e a gente queria se profissionalizar. Então, desde o princípio, o grupo se especializou em tudo. Tudo. A gente sabia que, se a gente quisesse viver de teatro, a gente não podia contratar ninguém. Então, uma parte do grupo aprendeu iluminação, a outra parte aprendeu produção, a outra parte aprendeu arte gráfica. A gente chegava numa cidade, quem montava era eu, Lourdes, João e Lido. Qualquer teatro do mundo a gente montava, como qualquer espaço que não tivesse nada. Chegava com a tralha, subia, punha escada, mexia com eletricidade, a outra turma ia para as escolas, divulgava, levava, enfim. Isso está no DNA do Ponto de Partida. Né? Essa é a nossa herança. Hoje, o Ponto de Partida tem um núcleo permanente de 20 pessoas. O mais novo que está no grupo tem 15 anos, que a gente fez uma casa de arte e ofício, e ninguém é só ator ou só diretor. Né? A gente faz relação com o patrocinador, faz arte gráfica, faz financeiro, faz divulgação, tudo. Ninguém faz controle de acervo,
Atualmente, a gente cozinha, atende no café. E faz, mais do que tudo, uma estrutura de grupo. O ponto de partida é grupo, assim, mesmo. A gente pode até falar um do outro. Agora, não toque em alguma coisa do ponto de partida, que aquilo vira um formigueiro. Sabe o formigueiro? Isso nos determinou muito. Antes de falar assim, o que a gente tem hoje, eu queria fazer uma reflexão sobre essa questão de arte e cidadania. É difícil misturar esses dois conceitos, né? Porque parece que a arte está a serviço de. E eu acho que a arte, a experiência da arte, por si só, é profundamente transformadora. É a arte que nos comove. E quando ela nos comove, ela atinge a gente num território que nada atinge. Talvez o amor, sei lá, em alguns momentos muito especiais, mas a arte atinge um homem num ponto, que é o ponto que ele pode falar assim, daqui para frente eu sou outro. Porque ela abre, ela tira as nossas armas, ela nos desarma, porque ela não está falando só na nossa cabeça, ela está falando na nossa alma, que é difícil de atingir demais. E quando ela faz isso, ela está distendendo a nossa humanidade. O grande compromisso com a arte é o compromisso com o ser humano. Porque nós não nascemos para ser só profissionais, para casar e ter filho, sabe? Para construir uma fortuna. Nós nascemos para inventar um mundo de novo. Nós nascemos para ser feliz, cara. E é difícil demais ser feliz. Mas olha como que a gente é bem dotado. Como que o ser humano foi dotado para fazer isso? E olha o tantinho que a gente usa da nossa possibilidade de criadora. Nada, praticamente. Então, para mim, essa é a função primordial da arte. É distender a nossa humanidade, é nos preparar os sentidos para perceber, né, os pequenos detalhes, os cheiros, como que isso se harmoniza aqui. E por que a arte me prepara para a percepção? Ela me prepara para o outro. Ela me prepara para a relação com o outro. Eu sou mais capaz de entender, isso que a gente fala, né? De entender e acolher o outro. Então, para mim, isso é o fundamental. E a segunda coisa, assim, que eu colocaria a cidadania junto com a arte, é um pouco essa questão que o Chico falou. Se a gente vivesse num país, né, se a gente tivesse um país em que as crianças, todos nós, fôssemos preparados para esse contato permanente com a arte, a gente não precisava de patrocinador, a gente não precisava de Ministério da Cultura, a gente não precisava de nada. A gente teria as pessoas necessitando de assistir um teatro, igual necessita de beber cerveja? Quem que precisa pedir patrocínio para cervejeiro? Porque você fala, nossa, cara, hoje o dia foi pesado, vamos tomar uma cervejinha? A gente precisa chegar no momento que fala assim, nossa, hoje o dia foi pesado, vamos no espetáculo? Então, o que eu acho que é mais importante é que cada um de nós entenda como a gente é fundamental para que o movimento cultural brasileiro ganhe espaço, né? Ganhe possibilidade de continuar fazendo arte. Porque eu reparei na fala do Chico, né? Na fala da Mirim, e se eu for falar a minha fala do
tanto que a gente precisa trabalhar para sobreviver, é assim, vocês vão chorar. É muito difícil. É muito difícil. Só que o que aconteceu no mundo? Até a arte virou um produto e se confundiu com o econômico. Então, a gente lida, muitas vezes, com um produto que tem que ser bem vendido. Porque, então, você não sobrevive. Misturou tanto isso que nos roubou a possibilidade do espaço da criação. Eu faço teatro porque eu não seria o mesmo se eu não fizesse. Me faz falta. Eu narigo o mundo de uma forma tão intensa que, se eu não colocar ele para fora, eu explodo. Agora, se eu faço arte, da onde vem isso? Do mundo, mas das pessoas que eu investigo. E eu tenho que ter passos de anjo para entrar na vida das pessoas. Eu tenho que ter a delicadeza para entrar nos desvãos, no nunca dito. Essa é a função do artista. É captar isso das pessoas e devolver. Agora, se eu preciso tanto tempo para sobreviver, como que eu vou conseguir fazer isso? E isso é o mais grave da situação que eu acho dos artistas e dos movimentos culturais brasileiros. Né? Eles estão nos impedindo de ser artistas. Eles estão nos impedindo de exercer. Isso não é uma função, isso é uma vocação. E isso, para mim, é uma parte muito séria. Muito séria. Mas eu acho também, um pouco, assim, reforçando o que a Mirinha disse, eu passo quase a minha vida inteira agradecendo pelo que eu tive. O tempo todo. E eu passo o tempo todo pensando como que eu vou devolver isso. Eu tenho que devolver, foi demais. Me empaturraram de dons. Não pode ser só meus, não pode ser, isso é injusto. E aí, foi o caminho da arte que eu escolhi para devolver. Né? Então, o ponto tem um trabalho há 18 anos com os meninos de Araçuaí, né? Que é um coro de meninos que se renova. Né? A Karine já foi, né? Agora essa moça linda, com trabalho junto com o Tião, e que a gente canta e beija e abraça e fala da vida e torna a cantar e começa a entender o quanto que a gente é único. E essa é outra função da arte. É mostrar o que a gente é, o que a gente não é e o tanto que a gente pode ser. Porque só a gente tem esse privilégio de chegar na beira do precipício, abrir o braço e voar. É ali que a gente anda. É na linha entre a realidade e o encantado. Entre eu tenho que ter dinheiro para comer e eu quero ser eterno. É esse o caminho do artista. Essa linha tênue entre que eu sou frágil, eu preciso de tanta coisa, mas eu sou alada, cacete. Eu posso muito. E isso, quando você permite que várias pessoas tenham acesso a isso, o limite de cada um distende. A gente começa a compreender isso, que a gente, de fato, tem um parentesco com Deus, que, de fato, a gente tem um limite, a gente tem uma possibilidade de transcendência. Porque eu sou único.
o meu traço é único. E isso é outra coisa fundamental que a gente precisa, eu busco como artista, é escancarar, fuçar a terra para desencavar as nossas raízes, para eu me reconhecer mineiro, brasileiro, mulher, que nasci no interior, que sou assim, é porque só com essas raízes que eu vou poder configurar um desenho universal. Porque a única coisa que eu tenho de novo para acrescentar como artista é o meu ponto de vista. O resto todo mundo já fez. Né? A gente se copia o tempo todo, cheio de influência, mas o meu ponto de vista, o jeito que eu olho o mundo é meu. E, por isso, um povo que não tem identidade, um povo que quer ser americano, que quer ser nem sei o quê, jamais vai conseguir produzir, de fato, uma obra consistente. E eu acho que isso, os artistas brasileiros mantêm a resistência nessa nação, né? O orgulho da sua origem. Né? Você saber o jeito que você é. E esse jeito é fundamental para a harmonia, só se constrói com a diversidade. Tem outro jeito, porque do outro jeito você está esmagando alguém. Tudo preto ou tudo branco não existe. Além do mais, é sem graça demais, né? Tudo preto ou tudo branco. Então, essa é uma outra função da arte importante, e é o que a gente trabalha muito com os meninos de Araçuaí, dividindo com o mundo a herança que eles têm, né? Musical, a herança de histórias. E a gente como a gente viaja o Brasil inteiro, a gente percebeu que tinha uma infinidade de jovens muito talentosos para a música, mas que nunca conseguiam se formar, né? E, paralelamente, a gente percebeu a quantidade de dentista que queria ser flautista, né? Quantidade de médico que queria ser pianista. E quem é músico vai morrer músico. Pode ter outra profissão, mas vai ser músico. A alma dele vai tocar, sempre. E aí a gente resolveu criar uma escola profissionalizante para músicos populares. E a gente criou a Bituca, Universidade de Música Popular, que é uma escola gratuita e que funciona com a metodologia que o Ponto de Partida se formou, né? Não tem nenhum professor acadêmico na escola, todos os músicos têm carreira em atividade, são grandes músicos mineiros, e os aprendizes se formam acompanhando a performance dos mestres. A gente tem, atualmente, por exemplo, a última inscrição que a gente fez, a escola abre inscrição de 2 em 2 anos. A gente teve inscrições de 155 cidades, de 10 estados brasileiros, de 3 países, porque ela se configura como uma metodologia única, uma metodologia que estuda as raízes da música brasileira. E, mal contentes, a gente decidiu, Barbacena é uma cidade da idade de Tiradentes, e que teve a capacidade de derrubar tudo. Então, ela não tem cara, mas restava um conjunto arquitetônico que abrigou a primeira fábrica de seda do Brasil, numa imigração italiana, que a imigração italiana em Minas começou em Barbacena, e ali também começou o trabalho feminino no Brasil. É uma história importante, com um conjunto arquitetônico único no Brasil, ele não se repete em nenhum outro lugar, e que estava no chão, algumas coisas no chão, algumas mais conservadas, e o Ponto de Partida invadiu uma casa e reformou essa casa, e aí a casa vira sua, e a gente abriu para a cidade, virou da cidade, e reformou a segunda casa e pôs a Bituca, e reformou a terceira casa e fez uma casa-palavra, um bistrô com café,
e uma casa para leitura, e inaugurou um espaço que chama Estação Ponto de Partida, que, com jardim de 5.000 metros, que a gente fez em parceria com o Iotim. Eles deram o trabalho deles, a gente pagou em espetáculo. E esse aparelho, todos esses aparelhos estão postos exatamente porque eu acho que a gente tem que ser maior do que nós somos e fazer a formação das pessoas, compartilhar o que a gente aprendeu, aprender o que a gente não sabe, dividir. Afora a vida da gente, eu acho que a gente está num momento da sociedade que, se a gente não aprender a dividir, ou nós vamos morrer empanturrado ou vamos morrer de fome. Tem outro caminho. Então, isso que eu acho que é um dos propósitos da estação, do ponto, da Bituca, do trabalho com os meninos de Araçuaí. Mas o que move a minha alma é o que eu percebo do mundo e das pessoas e que preciso devolver para o mundo. Então, construir espetáculos, escrever textos, é o que eu tenho de melhor e que eu posso dividir com as pessoas. Então, é muito triste você estar num lugar em que você tem que trabalhar dia e noite, todos os dias da sua vida, para sobreviver, porque você optou por fazer arte nesse lugar. Ao mesmo tempo, bendito seja esse lugar que me permitiu fazer teatro, né? Eu vou sempre ser melhor do que eu sou, porque eu lido com a arte permanentemente, né? E sempre eu vou ter mais possibilidade de ser feliz, porque a minha alma é formada por milhares de outras almas que me permitiram entrar nelas para escrever um texto, para montar um espetáculo. Então, eu acho que isso é o que eu acho que eu mais posso dividir com vocês hoje. Né? Eu acho que o Chico já falou muito dessa questão do quanto que a gente devolve a Mirinha, dessa questão de onde vêm esses sonhos, e eu acho que está absolutamente certo. Né? Quando o trabalho e o sonho se juntam, até o milagre é possível. A gente jamais pode esquecer disso. Né? Nós somos movidos pelos sonhos. Seremos sempre, sempre. E graças a Deus, Mirinha, que não adianta, a gente pode envelhecer, porque sonho não envelhece, né? O poeta já dizia. Então, a nossa juventude vai ficar permanente, presa e maravilhosa nos nossos sonhos. A levadeza e... Obrigada, gente. Eu ia passar, nem sei, vocês estão com paciência de ver uma ceninha de é um espetáculo, o Corpo Cidadão sempre, todo ano, faz um espetáculo com as crianças e com os jovens, porque acredita que o reconhecimento, o olhar diferenciado para essas crianças faz toda a diferença na vida delas. Então, a gente leva 500 crianças para o Palácio das Artes. Já fui muito criticada de levar esses espetáculos para o Palácio das Artes, afinal, o Palácio das Artes é um lugar para profissionais. Então, mas ali as crianças eram vistas de uma outra forma, né? Eram vistas com a beleza que elas têm, que elas já nasceram com. Era só uma oportunidade de que os pais, de que os professores, de que a sociedade as visse de outra forma. Então, a gente mistura tudo, né? Criança grande com criança pequena, criança com
deficiência para andar, criança que sabe que corre com bastante destreza, então tudo junto e misturado. Tá dando para ver alguma coisa? Para de fuma, taquinho, batalá, caixa fura, tiririm, taquinho, batalá. Para de fuma, taquinho, batalá, caixa fura, tiririm, taquinho, batalá. Para de fuma, taquinho, batalá, caixa fura, tiririm, taquinho, batalá. Para de fuma, taquinho, batalá, caixa fura, tiririm, taquinho, batalá. Coronel Fusquitinho, caixa fura, furusqueca, baturim, maculá, tiririm, Zebrochim, Coronel Fusquitinho, caixa fura, furusqueca, baturim, maculá, tiririm, Zebrochim, isso que vocês falam, gritolei, matei, eu não me nego, mas sigo dançando. Eu sou que vai me levar. Mas que isso que vocês falam, gritolei, matei, eu não me entendo, mas sigo dançando. Eu sou que vai me levando. Me leva, não, me leva. Caixa fungada, furusqueca. Me leva, não, me leva. Caixa fungada, furusqueca. Chama Caixa Funga da Furustreca. E a gente estava trabalhando linguagem. O que é linguagem? Os meninos muito curiosos para saber o que é esse tal de linguagem, né? Então, trabalhando todo tipo de linguagem com eles. E aí eles foram trazendo várias palavras e a gente foi pondo, né, nas músicas. Muito interessante. Caixa Funga da Furustreca. E é muito lindo. Essa menina, ela chegou no Corpo Cidadão, ela não andava, veio acompanhada da mãe o tempo todo na oficina. E depois de 1 mês, 2 meses, o professor falou: a senhora não precisa mais vir, ela já está tão adaptada, porque as próprias crianças é que faziam o estímulo para que ela ficasse de pé, para que ela levantasse. Então, é muito impressionante uma menina com essa condição ter ritmo, né? Ter resgatado o ritmo interior. Então, esse tipo de coisa, a dança, a música, as artes, o teatro, é muito capaz de fazer, né, gente? Então, a gente tem que abrir para o lado da saúde também, né? A arte é saúde, né? A arte é educação, a arte é vida. Obrigada. Obrigado, gente. A gente se vê por aí. Alô? Ok. Gente, primeiro, obrigado aí por vocês terem vindo, né? De certa forma, 2 pessoas que eu tenho uma relação há muitos anos
E a Miriam conhecia agora, é uma admiração que a gente tem muito grande por vocês. Eu queria saber se vocês conseguiriam explicar por que aqui em Minas Gerais surgiram 3 grupos tão importantes assim, em nível mundial. O que pode ter acontecido para vocês surgirem aqui e ser um exemplo para nós aqui no Brasil inteiro? Eu acho um pouco, Tião pode confirmar isso aí, e eu acho que tem um pouco mesmo com a nossa Constituição histórica, né? De que tinha que se agrupar para sobreviver no lugar, com a quantidade de ouro que Minas teve, né? Que Ouro Preto tinha mais habitante do que Nova York, e que era tanto imposto e tanta vigiação por cima para aquele ouro não ir embora, que a única forma de sobreviver era agrupar. Sim, isso eu acho que é uma coisa do mineiro. Também a música foi fortíssima por causa do ouro, né? Os músicos eram pagos mesmo a peso de ouro. Tanto que a música barroca mineira é de uma qualidade impressionante. Eu acho que isso influenciou muitíssimo a formação de todos nós, apesar de ser lá. E não sei, acho que tem um pouco disso mesmo, né? Mineiro não quer gosta muito da sua terra, quer fazer sucesso na sua terra. E acho que um grupo foi influenciando o outro, né? Assim, dando força, não sei. Eu me lembro no Grupo Corpo, um grande incômodo era que tudo era Rio e São Paulo. Tudo era São Paulo e Rio. E a gente? Né? E eu acho que se deparar com a dificuldade te faz mais criativo, te faz saber dançar salsa, rumba e tchá-tchá-tchá ao mesmo tempo, te faz mais mobilizado a ir buscar novas soluções. Né? E as novas soluções, quando elas vêm compartilhado ou em grupo, elas criam uma unidade, né? E essa unidade é muito forte. Então, eu brinquei com as montanhas, mas eu acho isso muito sério. As nossas lindas montanhas nos encerram na gente mesmo. E para que a gente possa ultrapassá-las, precisa ter uma força especial para isso, e a gente tem, e todos nós temos, né? Mas houve um tempo em que isso era muito difícil. No início do Grupo Corpo, a gente sentia muito isso. Tudo acontecia no Rio e São Paulo. Nada era visto em Belo Horizonte. O Grupo Corpo só fez sucesso em Belo Horizonte depois que ele foi para fora do país. Nós fazíamos espetáculos para 3 espectadores, para 6 espectadores. Quantas inúmeras vezes eu já dancei para 6 pessoas na plateia. Então, é uma conquista mesmo, né? Um trabalho de formiguinha. Então, é à vontade. Quando a gente concorda, a gente fala ho, ho, ho. Eu acho que tem isso. Eu acho que tem uma coisa que é legal a gente perceber também, que é de movimentos. Acho que tem, às vezes, movimento geracional, sabe, assim, que contamina. Se a gente pega a geração dos escritores de Minas, por exemplo, foram todos para o Rio, mas era uma geração que formou aqui e que era um movimento, digamos assim. Eu acho que existe um fator, que não é bem o nosso caso, mas que é do exercício do exemplo. Assim, né? Assim, eu acho que, eu já falei isso publicamente várias vezes, o Grupo Corpo foi uma referência para a gente, que nasceu depois disso, e durante esse tempo todo a gente não teve a mínima pudor de, quando não sabia, ia lá, batia lá, Miriam, Pedro, Paulo, José, Abraão, José, como é que vocês fazem, ensina, passa, não sei o quê. O ponto, assim, eu falo muito para o interior, assim, o ponto é um exemplo genial, assim, de consolidação nas piores condições de sobrevivência possível, que é sobreviver numa cidade pequena,
com o profissionalismo, com a qualidade estética de conteúdo, com um trabalho fabuloso, além do espetáculo que eles fazem. É um exemplo. Isso contamina. Eu tenho certeza que o Grupo Galpão, com o teatro de rua, contaminou muitos grupos de BH. Né? Assim, o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua influenciou muita gente. Aí eu toco num ponto que eu acho importante a gente lembrar, não só o porquê aconteceu, mas como que as políticas públicas podem ser fomentadoras desses movimentos. Basta ter tato, ter sensibilidade de ouvir a sociedade e ver aonde que existe já uma água borbulhando e botar mais fogo nisso, sabe? Que a coisa cresce e acontece. Teve uma época que no Rio de Janeiro se patrocinou muito pequenos grupos de dança, não sei se você lembra de Celina Sodré, se não me engano. Em 4 anos teve um movimento de dança no Rio fabuloso que acabou atualmente. Né, assim? Então, essa questão da percepção do que existe e daí fomentar, gera essas consequências todas. E Minas, eu acho que teve essa necessidade de sobrevivência longe dos holofotes. E aí a gente tem que se juntar. Aliás, não se faz, eu acho, dança e teatro, seja lá onde for, sem a gente se juntar. Todo tipo de formação, pode ser formação formal, igual ao galpão, ponto, o corpo, mas como pode ser outro tipo de formação, você buscar aliados, pessoas que comungam dos seus mesmos interesses, da sua mesma estética, da sua visão política, seja o que for, mas a gente buscar pessoas comuns. Né? Espero amanhã ir lá em São João conhecer a nova sede. Né? Assim, a gente se vê pouco, mas a gente sabe que a gente existe. Né? Assim, a gente se acompanha. Né? Os manicômicos, que agora é Teatro da Pedra, né? Assim, a gente se acompanha, tá, sabe? Isso é uma forma. Tião, o trabalho que você faz, Tião, é uma referência assim, né? Uma referência para o mundo. Tamanho tamanho da alma que é esse projeto, esse trabalho. Tamanho da humanidade que é isso, assim. Isso nos influencia. Aliás, tratando de educação de futuro. Eu também acho. Quase que eu fiz assim. Toma aí, segura. Tchau. Eu acho que o grupo influenciou, o corpo influenciou demais com Maria Maria, com a questão da estética, sabe? Muito assim. Eles provaram que podia ser maravilhoso, com uma estética totalmente nova, né? E eu acho que isso nos sustenta. A questão de ser o ponto, por exemplo, é absolutamente brasileiro, mineiro, né? A gente teve que ser original e buscar permanentemente a excelência. Então, o Rio, São Paulo, pisoteava a gente, né? Se Belo Horizonte era considerado nada, imagina Barbacena, gente. Eles olhavam a gente assim, ó. Louco, mas louco ainda era bom, era um bando de nada. Né? Então, isso nos obrigou a ter a gente sabia, a gente não podia ser bom, tinha que ser ótimo. E aí teve um monte de grupos, Giramundo, né? Mais ou menos na mesma época, com a qualidade de criação do Álvaro Apocalipse, né? Naquele nível dele. O Giramundo é antes do corpo, nos influenciou profundamente, esteticamente, né? Porque era um grande artista plástico. E aí veio um monte, depois, primeiro ato, agora... Como é que chama dos meninos lá? Em Belo Horizonte, gente. Teatro, tem um monte de grupo. Minas, o Luna Luneira, né, que nasceu muito dentro da gente. Vários grupos mineiros seguiram esse caminho, eu acho, porque a gente intestou. Eu acho que a gente é o estado que tem mais grupo no Brasil em atuação, né, de tanto tempo. Tem a coisa de um assédio menor que existe em São Paulo. Assim, um assédio menor da publicidade, da TV Globo, das TVs, do cinema. Isso é um grande
motivador de dissolução de projetos de médio e longo prazo, nesse sentido da dança, do teatro, de grupo. É difícil você sobreviver no Rio com um grupo por muito tempo. Uma, porque todo mundo precisa sobreviver, e outra, que esse mercado ele é individualista. Ele não contrata o grupo Galpão para ir para a novela. Ele contrata lá a fulana ou fulano de tal. E isso dissolve. A publicidade é a mesma coisa, o cinema é a mesma coisa. Então, isso também foi e é um facilitador de uma permanência coletiva em Minas e em Belo Horizonte. É assim. E o corpo, e o ponto também tem o viés familiar, né? A gente é muito familiar, né? Dificulta demais, mas facilita. É um Olha, exercício permanente. Regina, às vezes eu olho o Galpão assim, né? Eu uso dizer assim publicamente, o Galpão é um misto de uma empresa pública com uma empresa privada com uma empresa familiar. Assim, quando o Nelson Rodrigues olha para a gente, assim, ele fala assim, mas ele dá mais umas 10 peças de teatro. Que é essa loucura de uma convivência que é um misto desses 3 tipos de empreendimento, né? Assim, familiar, público, tem todos os defeitos e todas as qualidades das 3. Agora, quando se manifesta só os defeitos dos 3, sai de baixo. Não, gente, vamos falar de qualidade, né? Qualidade é o nosso mote. Ó, o cabelão. Bom, podemos encerrar? Vamos, né? Mais alguém? Tião, quer falar um pouquinho da educação do futuro? Cabe? Cabe? Tem tempo ainda, Rafa? Tem tempo ainda? Fala um pouquinho o que você acha desses grupos aqui. Não, o comentário que eu faria, né, a gente tem que olhar para a história de Minas, né, a ocupação de Minas, ela foi feita de forma coletiva, e as primeiras formas de convivência estão manifestadas pelas irmandades religiosas, grupos que se uniam em função das suas crenças, dos seus deuses, né, e da sua capacidade financeira. Então, se nós temos esse estilo de viver em grupo, de produzir sua própria capela, sua própria igreja, quer dizer, isso é alimentado em todos os aspectos, né? Você tem na história de Minas as crises de fome, as pessoas tiveram que se juntar para sobreviver, né? Porque o ouro só... Eu acho que essa herança histórica, ela está muito presente a dar essa marca, né, para nós mineiros do grupo, né, a célula inicial não são pessoas, né, mas são indivíduos, são pessoas em torno de determinadas causas, ou para sobreviver, ou para avançar e tal. E eu acho que vocês são a manifestação mais expressa, como se citaram outros, dizer, que a grande marca de Minas é doar e formar, né, disponibilizar, sob várias leituras, esse espírito coletivo, né, de grupos, né, de tribos, né, de núcleos produtivos. Eu acho que isso é genial, né? Então, é o que eu tentaria ajudar na construção desse cenário, né? Porque se chegou a tantos, não é isso que ele pergunta, né? Acho que está na hora do outro. Está na hora. Obrigada, gente, pela oportunidade.